Olá, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o BH Esportes. É o programa que você mais vê, mais gosta, isso basta para nós. A gente vai falar muito do futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, que vai viver neste domingo a sua última rodada da temporada de 2017, a 38ª rodada de 2017. Mas a gente não pode deixar de falar. Inclusive, vamos, no trabalho do Marcelo Araújo, conosco aqui, mostrar os gols da vitória do Grêmio ontem, lá na Grande Buenos Aires, em Lanús, contra o Lanús, e se sagrando tricampeão da Libertadores. Um jogo muito bom, um primeiro tempo do Grêmio beirando a perfeição, muito bom. O primeiro tempo do Grêmio, o segundo tempo, como já se esperava, e não poderia ser de outra maneira, a tentativa de reação do Lanús, a busca desordenada, ferrenha, de qualquer maneira, de uma recuperação, perdendo de 3-0 no placar agregado, não tinha muito o que fazer não, era se mandar todo. Tanto é que o goleiro virou quase, nem zagueiro, o goleiro era um volante. Segundo tempo, o goleiro do Lanús era um volante. Jogou lá no círculo central, correndo um risco de um ataque do Grêmio, e o Grêmio ensaiou por várias vezes esse contra-ataque. Não deu certo na bola final. Se dá, ele ampliaria. Com certeza teve uma grande oportunidade com o próprio Luan, parecida com o gol que ele fez, que ele tocou por cima de novo. E essa bola saiu. Mas o Grêmio é sim o legítimo campeão da Libertadores. Não há o que reclamar. Eu ontem ouvi o jogo inteirinho, estava vendo pela televisão, e eu vi pela Gaúcha, com o meu amigo Pedro Ernesto. E a Rádio Minas estava também fazendo esse jogo com a Gaúcha, mas eu ouvi pelo aplicativo e ontem o equipamento da Gaúcha tem um dispositivo que o delay é de 15 segundos, no máximo 20 segundos. O delay de transmissão para o aplicativo e a transmissão em tempo real da emissora. Então era questão de 15, estourando 20, mas era 10, 15 segundos, no máximo. Então deu para acompanhar direitinho e eu vi a vibração do Pedro Ernesto e toda a equipe da Gaúcha, o trabalho mostrado lá na Arena do Grêmio, mais de 30 mil torcedores, as avenidas principais de Porto Alegre, com o Grêmio jogando e vencendo, e a narração, as reportagens, o comentarista é que, infelizmente, era o estilo dele, mas a turma estava a 1000, quando caía no comentarista, caía para mais ou menos 10, 15 a velocidade. Diferença. 10, 15. Parecia que o cara estava rezando. Parecia que estava rezando. Mas foi uma baita de uma transmissão. E o Pedro Ernesto tem as tiradas dele. É um locutor que a gente pode chamar de raiz. É um locutor que vem já, é meu contemporâneo de muitas viagens por esse fantástico mundo da bola. E o Pedro Ernesto chama o Jeromel de Jeromito, Gerodeus. Chama o Renato de Renato Porta Tudo. Porque ganhou tudo que disputou, é campeão da Libertadores como jogador, como técnico, Renato porta tudo. E eles chamam muito o Luan de Luanel Messi. Luanel Messi. Luanel Messi. E o Pedro Ernesto mandando um recado, na hora que o Fernandinho meteu o gol, primeiro gol, ele já começou a mandar: alô, Cristiano Ronaldo, pode aprontar, pode se preparar. Alô, Cristiano Ronaldo, mete um fixador nesse cabelo aí, porque você vai ter muito problema. Alô, Real Madrid, o Grêmio está chegando. Alô, Real Madrid. É aquela brincadeira que é saudável na jornada.
e o Grêmio vai disputar o Campeonato Mundial Interclubes. Existem dois Rajas, Eduardo. Tem o Raja Casa, que me parece, e tem outro que é Ai Raja. Esse que vai jogar no dia 12. Não é o... Eu não sei. É isso que eu estou perguntando. O time da África que vai estar no Mundial é de Casablanca. É o Casablanca? Então é o mesmo. Mas não é o Raja, não. Não é o Raja, ontem é outro time de Casablanca. Então, ontem na Gaúcha eles anunciaram o tempo inteirinho, Raja. Ontem falaram, estou dizendo que eu comprando peixe do jeito que eu vendi. Ontem na Gaúcha a jornada inteirinha foi o Raja e mais um time, Pichu, do México. Pachuca. Do México. Eles só falavam Raja, Raja, um negócio assim. Eles anunciaram o Raja a jornada inteira, para sair o adversário do Grêmio, que vai esperar também o jogo que vai apontar o adversário. O Wydad Casablanca. Hã? Wydad Casablanca. Tem nada de Raja. É o Al Jazeera, o Auckland City, Pachuca, o Wydad Casablanca eles anunciaram Raja, e o Urawa Reds. Acho que eles associaram Raja. Não, eu não devo ter entendido. Eu ouvi 90... Às vezes ele tem um Raja no nome. Eu ouvi 95 minutos de transmissão. 95 não, teve o primeiro tempo mais a prorrogação e o segundo mais a prorrogação. Eles falaram Raja o jogo inteiro. E falaram um ai na frente do Raja uma vez ou outra. Mas Raja foi o jogo inteirinho. Jogo inteirinho. Bom, mas não tem nada de Raja. É o Wydad Athletic Clube de Casablanca. Tem nada de Raja. Isso não importa, é que eles vão para o Campeonato Mundial Interclubes. Isso já é no dia 12 de dezembro e no dia 16 de dezembro. O que significa isso? O Grêmio está comemorando, o Grêmio vai comemorar, o Grêmio vem para cá com o seu time reserva do reserva. Eu vi ontem. Reserva do reserva, porque os reservas vão estar comemorando junto e vão treinar para o jogo ou os jogos do Campeonato Mundial Interclube, que vai ser em Abu Dhabi. Todos serão em Abu Dhabi ou a decisão vai ser em Dubai? Eu escutei falar que era em Abu Dhabi. Abu Dhabi, né? Eu escutei ontem, foi em Abu Dhabi. Então, parabéns ao Grêmio, uma belíssima vitória. O segundo tempo tinha que ser daquele jeito. E parabéns ao Renato, porque o Renato acreditou muito naqueles jogadores, e eles exaltaram isso muito ontem, que eram refugos, jogadores que já tinham parado praticamente, que estavam encostados. O caso do Fernandinho, que passou pelo Atlético. Fernandinho teve uma fase no Atlético muito boa. Fernandinho foi campeão da Libertadores pelo Atlético? Não. Eu não me lembro, mas teve uma boa fase no Atlético. Ele veio depois da Libertadores. Depois caiu o futebol dele. Depois ele foi para o Flamengo. Não, ele foi antes Ele foi antes da Libertadores. Não, Fernandinho? O Fernandinho chegou depois da Libertadores, teve o quiprocó se ele poderia ser inscrito ou não no Mundial. Passou o resto do ano inteiro, aí em dezembro o Maluf foi lá, conseguiu inscrever o Fernandinho no Mundial. O Fernandinho foi um fracasso no Mundial. Começou o ano de 2014 muito mal e saiu da... Isso aí, é isso mesmo. Então, saiu. E depois no Flamengo também teve um bom início, depois caiu. Depois caiu. E no Grêmio, o Renato, contra tudo e contra todos, contra tudo e todos, inclusive para esse jogo de ontem, meteu o Fernandinho. O Fernandinho estava bem no jogo, muito bem. Inclusive fez um bonito gol, uma arrancada lá do meio de campo. Lá do meio de campo, quando todo mundo estava pedindo, toca para o lado, toca para o Luan, toca para o Arthur, toca para não sei quem. Ele foi e quando ele sentiu que poderia disparar, ele disparou, chutou e acabou fazendo o primeiro gol do Grêmio. Então a vitória foi sensacional. Eles cobram muito um busto, não é nem um busto, é uma estátua. Eles cobram uma estátua do Renato na Arena do Grêmio. Que eles dizem que o Renato... Na Gaúcha, estou falando da Gaúcha, meus amigos. Eles dizem que o Renato foi o maior ídolo do Grêmio de todos os tempos. De todos os tempos, o Renato. Dizem que ele foi o maior ídolo do Grêmio de todos os tempos. Gaúcha de Porto Alegre. Não, dizem não, foi. Ele não, é eu estou dizendo ídolo. que eles dizem. Pode ter outra rádio que acha outro, Não. ou pode ter outro que acha outro. Lá no Rio Grande do Entendeu? Sul, o Renato Gaúcho é o maior ídolo da De história todos do os Grêmio. tempos, eles estão colocando, inclusive, o Luan no balaio.
Então, de todos os tempos... Mas o Renato é muito mais ídolo que o Luan. Não, eu Quem estou é Luan dizendo... perto do Renato Gaúcho? Eu estou dizendo, mas o Luan ainda tem uma história pela frente que ele pode se transformar no maior. O Renato Gaúcho é campeão do mundo, Libertadores, mas de brasileiro, todos gaúcho, campeão como técnico da Copa do Brasil, Libertadores. Mas de todos os tempos é uma coisa para a vida inteira. Então... Mas o Luan tem quantos anos? É novo. Mas você só pode virar ídolo de todos os tempos quando você para de jogar, porque você pode, por exemplo, o Luan pode retornar ao Grêmio daqui 5 anos e fazer porcaria. Dizendo, porque quando fala-se Maradona é o maior ídolo do futebol argentino de todos os tempos, é contestado. Surgiu o Messi. Ele é contestado. Tá, mas eu acho que para o Luan chegar num nível de comparação com o Renato Gaúcho, ele ainda tem que... Não, mas eu não estou, gente, eu não estou comparando com o Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não estou comparando nem Messi, nem Maradona. Eu estou comparando ídolo. Que o ídolo, você pode falar, o Renato Gaúcho é até hoje o maior ídolo do Grêmio. Você falar, Renato Gaúcho é o maior ídolo do Grêmio de todos os tempos. Aí ele coloca para 2040 o Renato Gaúcho como o maior ídolo de todos os tempos. De todos os tempos, você não põe o futuro. Não, eu estou entendendo. E ele foi contestado, inclusive, dentro da própria jornada. Ele falou, não, mas para mim aí vai ser. Para mim aí vai ser. Todo gremista é. Então é isso que eu estou falando. Ele peitou, ele levou Léo Moura, que estava caindo para a Série C, com o Santa Cruz, que joga, mas joga. É campeão da Libertadores. Ele levou Fernandinho. Ele levou mais. Eles estaram Douglas, que nem participou, está machucado. Cortez, ninguém queria. Jael, isso mesmo. Então, ele levou jogadores que realmente estavam em situações de segundo, terceiro, quarto plano no futebol. E ele fez desse pessoal campeão da Libertadores. Muito bem, agora vamos torcer pelo Grêmio para que ele seja campeão do mundo. Eu quero o título do mundo, título do Campeonato Mundial Interclubes aqui no Brasil. Eu quero ele aqui no Brasil. E olha, e se der um Grêmio e Real Madrid, vai ser uma grande oportunidade que eu vou ter, particularmente eu, vai ser uma grande oportunidade que eu particularmente vou ter para reforçar o que eu bato aqui nesse programa sempre. Que eu bato sempre aqui nesse programa. Vai ser uma grande oportunidade. Estou pedindo a Deus que dê Real Madrid e Grêmio, que o Grêmio não saia antes, porque é difícil o Real Madrid sair antes. Que o Grêmio não saia antes, que dê Real Madrid e Grêmio, para reforçar tudo que eu falo aqui. Tudo. Bater em cima de tudo que eu falo aqui. E vamos voltar ao nosso arroz com feijão aqui no programa, que é o Campeonato Brasileiro. Abriu o G8. Se o Atlético tinha 2%, passa a ter 4%. Se o Atlético tinha 30%, passa a ter 35%, 40%. As chances do Atlético, elas aumentaram um pouco. E se o Flamengo consegue hoje, eu acho que o jogo do Flamengo hoje é mais difícil que o do Grêmio ontem contra o Lanús. O Atlético tinha, antes do Grêmio ser campeão, ele torcia por 3 tropeços de adversário que estão à frente. Agora ele torce por 2. 2, é isso. A conta é essa. Pois é, mas eu estou dizendo o seguinte, guardadas as devidas proporções de competição, são 2 sul-americanas, mas a Libertadores é bem mais em status e tecnicamente tudo acima da sul-americana, está acima. Eu acho que o Flamengo vai ter um adversário mais difícil do que o Grêmio. Eu acho que o Júnior Barranquilla que vai ter um adversário mais fácil de ser revertido que o Lanús. Pois é, você está achando o inverso, mas que acaba no final, lá no produto final... Porque Grêmio e Lanús são mais fortes que Júnior Barranquilla e Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo vai ter uma pedreira pela frente. Eu acho que o Flamengo vai ser eliminado. Não sei porque o Flamengo cresce nesse momento. Já foi essa época. O Flamengo cresce muito nesse momento. Já foi essa época. Então vamos aguardar. Tem um técnico colombiano ali que conhece as mazelas do futebol colombiano e pode abrir, sim, por que não, o G9. A torcida do Atlético é essa. E domingo tem Atlético e Grêmio. Atlético e reservas do Grêmio. Mas o Atlético precisa o quê? Fazer a parte dele. Vocês já imaginaram? Se acontece tudo a favor, o Atlético vai domingo e perde para o Grêmio. Não perde não. Aí tem que pedir para realmente que não aconteça mais nada nesse ano, absolutamente mais nada, fechar as portas, arrumar o time em 2018
Eu botei no grupo lá, você viu. Colocou eu, vi. Arrumar a casa em 2018, o time e o elenco em 2018, falar para o torcedor, esse ano o Atlético não luta por nada, não briga por nada, só para se manter na Série A, mas não briga por nada. E para entrar numa Libertadores. Quer dizer, já é uma briga. Para se manter na Série A e beliscar uma Libertadores. Porque para 2019 o Atlético disputar todos os títulos de todas as competições. Bom, tomara que o Atlético faça a sua parte contra o Grêmio Porto-Alegrense e continue tendo esperanças. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, Botafogo. O Cruzeiro, querendo ou não, tem jogador que já se julga em férias, mas que quando entra em campo, dá tudo que tem. Dá tudo que tem. Fora de campo, sai com a esposa, vai jantar, toma uma tacinha de vinho, sem nenhum problema, tá com a esposa, vai para uma festinha, porque o jogador está um pouco mais relaxado. Mas quando entra em campo, entra e a gente vê aquilo que viu na última partida. Dá tudo que tem para vencer o jogo. Se não vence é porque não teve condição, não teve competência. Eu acho que ele vai para o Rio da mesma forma. Vai jogar o jogo da vida, tudo que tem para encerrar a competição com uma grande vitória diante do Botafogo. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. E o América, de férias merecidas, festejando a conquista da vaga para a Série A e comemorando a conquista do título da Série B. Ontem eu conversava com o Alencar da Silveira Júnior, o Alencarzinho, porque nós somos companheiros de crônica esportiva, e ele lembrando, e a gente lembrando no telefone, eu falei, ô Alencarzinho, eu estou conversando com meu companheiro de crônica, que viajava comigo para baixo para cima de avião, de carro, de ônibus, numa pindaíba danada, viajou conosco, né, Eduardo? Viajou conosco para a Argentina. Foi. Numa pindaíba, falou, você ia de primeira classe, eu ia lá atrás, esmagado. Falei, não, mas hoje você vai no seu avião, eu vou de ônibus. Então, o Alencarzinho, conversando com ele, presidente do América, e ele vai estar aqui no dia dos Rabugentos, conversando conosco, vai estar aqui no programa, conversando conosco no dia dos Rabugentos. Vamos falar sobre isso, a partir de agora, com Eduardo Panzi, Eduardo Silva, José Alberto Teixeira, e você não saia daí, porque está no ar, para você que está ao vivo, 11h48. Para você que está ao vivo, 11h48 desta manhã, do dia 30 de novembro de 2017. Para você da reprise, 22h48. 22h48, já pulando para 22h49 quase. E para você da reprise, 22h18, 22h19. 22 não, 1h18, 1h19, da reprise da madrugada. 1h19, tá? Muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Nós vamos a um intervalo comercial, mas antes eu quero dar 2 recados para você, antes do intervalo comercial. O primeiro do BMG, o segundo de Marieta. Marieta, ele vai colocar os pratos na hora que eu estiver falando do cardápio. BMG é o nosso banco. BMG, você tem o cartão Mastercard, beleza? Use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, olha a dica que eu estou te dando. BMG, consignado é com BMG. E eu vou falar para você de Marieta. Daqui a pouco, Thales. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos. No Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. E você tem agora de volta, você pediu, e olha aí, o delivery de Marieta. Marieta na era digital. Olha, está sensacional o delivery de Marieta. E eu estou dizendo, Marieta na era digital. Você tem o seu smartphone, seu iPhone, seu tablet, seu computador, você tem seu iPad, você pode fazer um pedido maravilhoso que chega para você na sua casa em pouquíssimo tempo, com a qualidade que você conhece e que você está acostumado no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Principalmente
aqueles pratos quentes, ciabatta, tem sanduíches quentes, tem baguetes, enfim, Marieta na era digital. Você vai digitar Marieta com 2 T's, Marieta com 2 T's, marieta.com.br. Repetindo, marieta.com.br, Marieta com 2 T's, .com.br. Vai abrir o site de Marieta, que é um site muito bem feito, muito bonito. Vai abrir o site para você. E lá em cima você vai ver, peça aqui, é o Spoon Rocket. Peça aqui, você vai clicar, vai bater o dedo lá em cima, vai abrir a página de cardápios para você. Aí você vai ver pratos maravilhosos, como os que você está vendo aí na tela. Marieta.com.br, Marieta com 2 T. Para você fazer o seu pedido é muito fácil. É só digitar o seu CEP, digitando o seu CEP com o seu cartão de crédito, ponto final. Você vai ter na sua casa, em pouco tempo, o seu sanduíche, a sua salada, o seu suco, o que você pedir em marieta.com.br. Faça seu pedido agora, experimente. Pegue aí o seu iPhone, o seu smartphone, o seu computador, marieta.com.br, Marieta com 2 T's, faça seu pedido agora. Experimente, está na hora do almoço, meu amigo. Faça seu pedido agora, ok? A gente vai ao intervalo e volta já já. Tchau. Saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa. Obrigado pela sua companhia. Para nós é sempre uma grande alegria. Estamos chegando ao fim do ano, contrato renovado, ad eterno, o nosso contrato. Bom, mas ele precisa ser, por uma questão apenas de formalidade, ser renovado. E nós estamos renovando
o nosso contrato, ok? Então, estamos renovando para a temporada de 2018. Eu quero falar para você de Silves Advocacia, que tem agora também advocacia empresarial no 3212-2832. Um abraço para o doutor Adriano. Quero falar para você também do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Amassou, bateu, arranhou, fica tranquilo. O Chiquinho e o Renato estão à sua espera no Centro Automotivo Novo de Novo. Alô, seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico. É show de bola no genérico. É show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria, e que sempre tem um saldão na porta de todas as farmácias da rede, espetacular, com um mínimo de 50% de desconto em mercadorias variadas, ok? Rede Gutierrez de Drogaria. Eu quero abraçar também o meu amigo, o chefe Matsalem Gonzaga, no Mr. Crab, na Marquês de Valença 99. Olha, se você quer comer frutos do mar, se você quer ir a uma petisqueria, onde você vai encontrar frutos do mar da melhor qualidade, um cardápio muito variado, com um chopp super gelado e promoções maravilhosas, o chefe Matsalem está à sua espera. Mr. Crab, você não pode deixar de conhecer. Está ali no Gutierrez, no coração do Gutierrez, bem na pracinha do Gutierrez. Quarteirãozinho para cima, ao lado do supermercado do Carrefour, você tem o Mr. Crab. E quando você pensa em frutos do mar, é o chefe Matsalem. Você não pode deixar, se não conhece, vá conhecer. Se já conhece, sabe do que eu estou falando. Bem no coração do Gutierrez. Estamos conversados e combinados? Então, procure o chefe Matsalem. Eu quero abraçar também o meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Segurança total, aberto 24 horas. E tem um posto policial lá dentro, aberto 24 horas, por isso segurança total. Tem na bomba a melhor gasolina do Brasil, aditivada DT Clean, com melhor preço. E o Posto São Pedro, que fica na Niquelina 918, em Santa Efigênia, tem também a água mineral Engá e a Igarapé, para você levar para casa, para onde você quiser, no garrafão de 20 litros, também pelo melhor preço. E tem do mesmo grupo, lá em Pinhuí, o Posto Funil. Além da DT Clean, você tem o queijo artesanal do Danilo, lá no Posto Funil, e uma prosa muito legal. Posto São Pedro e Posto Funil. O Padre Lucas está na Terra Santa, com o grupo viajando, ele retorna ao Brasil, e no início de 2018, em janeiro, ele vai para a África do Sul. O grupo já está sendo formado para a África do Sul. Ligue para Darcy no 34260069. 34260069. 34260069. O Padre Lucas está à sua espera. E se você tem problemas com o trânsito, multas, está perdendo a carteira, meu amigo, isso pode acontecer com qualquer um. Uma pontuação que você já perdeu a carteira por 2 meses, 6 meses, 2 anos, mas tem onde recorrer algumas multas indevidas que não poderiam ser praticadas para você, então procure o escritório de advocacia Góes e Silveira. É especializado em direitos de trânsito. Direito de trânsito. Repito, é um escritório especializado em direito de trânsito. Góes e Silveira. Você vai conversar com o doutor Robson e com o doutor Sérgio. Essa dupla é sensacional. E eles vão mostrar para você os caminhos para que você possa amenizar o seu problema ou acabar com ele. Ligue 3222-6755 e faça uma visita ao escritório Góes e Silveira. 3222-6755 e converse com o doutor Adriano, doutor Robson e também o doutor Sérgio. Acabe com o seu problema. E lembrando também que no 3373-1133 você tem móveis hospitalares para vender ou alugar com os meus amigos Antônio e Leandro, na fábrica de móveis assépticos, e Fowler, Eduardo Panzi. A gente tem que começar pelo Grêmio, né?
pela vitória do Grêmio, a conquista do tricampeonato, merecida. E eu quero abraçar o Domênico Bering, que é diretor de futebol do Atlético, diretor de comunicação do Atlético, completando hoje mais um aninho de vida. Ô Domênico, saúde, sucesso, sorte, que você esteja sempre iluminado por Deus, junto de sua família, muitos anos de vida, e que Deus também dê a você um pouco mais de conhecimento de futebol, porque você não entende quase nada. Vamos lá, Eduardo. Um abraço a todos, parabéns, Domênico, grande abraço. Domênico é um dos caras mais legais aí do meio do futebol e que você continue esse camarada, gente fina. É uma brincadeira, sabe tudo. E que entende o lado da imprensa, o outro lado, né, Domênico? Grande abraço, parabéns, sucesso, saúde, felicidade. Em relação ao Grêmio, o Grêmio ele mostra muita coisa, né? O Grêmio ele não tem um baita elenco. Ele não tem. Mas aquele Arthur joga, hein? Mas o Arthur não é uma estrela, o Arthur acabou de subir da base do Grêmio. Pois é, mas ele ontem ele joga de ontem não. Ele é um craque, ele não vai ficar no Grêmio, ele vai para a Europa. Você viu como caiu no segundo tempo? Já era esperado. Ele vai para a Europa. O Luan é outro, é um craque, vai para a Europa. Mas são jogadores que foram formados ali, o Arthur. O Grêmio pegou alguns refugos. O Grêmio não tem uma estrela. O Grêmio pegou um treinador que estava parado no mercado. Mas o que acontece? Na terça-feira, o Ceará, lateral direito, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão da Série B com o América, foi lá no programa da Transamérica. E a gente perguntou para ele, entre várias características de um time campeão, qual que ele julga ser a mais importante característica de um time campeão. Ele falou a continuidade do trabalho. O trabalho iniciado em janeiro, continuar e perpetuar durante a temporada, ainda que aconteçam percalços. O Grêmio, campeão da Libertadores, tem um treinador que está lá desde o ano passado. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, tem um treinador que está lá desde o ano passado. O Corinthians, campeão brasileiro, tem um treinador que está lá desde o fim do ano passado. O América, campeão brasileiro da Série B, tem um treinador que está lá desde o ano passado. A continuidade de trabalho. O Enderson Moreira teve percalços no segundo turno e ele mesmo fala em entrevistas que se ele perdesse do Santa Cruz, ele teria sido mandado embora. Foi dado o recado para ele, o América felizmente não perdeu do Santa Cruz nessa campanha da Série B. O Mano Menezes poderia ter sido mandado embora com a perda do título mineiro e a eliminação da Sul-Americana e não foi mandado embora. O Carille poderia ter sido mandado embora na primeira metade do retorno do Corinthians, que o Corinthians despencou, como disse o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho, desde que assumiu o Grêmio, eu não lembro de um momento que ele poderia ter sido mandado embora. Talvez no Campeonato Gaúcho desse ano, que o Grêmio usou um time diferente, nem para a final foi. Uma diretoria mais maluca poderia ter mandado o Renato Gaúcho embora e não mandou. Então, a continuidade de trabalho. Vai acontecer, isso não é regra, existem as exceções, de um time ser campeão com um treinador que assumiu durante a temporada. O Palmeiras, campeão brasileiro, o Cuca assumiu logo depois do Paulista. Então, mas foi lá no início do ano, é outra história, é um elenco diferente, cheio de estrelas, caro. Eu estou falando de quando você não tem um elenco com estrelas, quando você não precisa injetar tanto dinheiro, dê continuidade no trabalho, aposta na convicção que você teve na hora de contratar um treinador, ainda que aconteçam percalços. Então a gente está tendo exemplos atrás de exemplos de continuidade de trabalho de treinador. Às vezes não importa se o elenco é o melhor, se é o pior ou se é o da metade. Se for o pior, dificilmente vai ganhar alguma coisa. Mas se for um elenco mais ou menos e que tenha convicção no trabalho que está sendo feito, a chance de ganhar é muito maior. E eu acho que o ponto do Grêmio é esse. A continuidade do trabalho, a crença no trabalho do Renato Gaúcho, a confiança nas indicações do Renato Gaúcho. E o Renato fez uma coisa que ele definiu. Libertadores e encostou tudo. Geralmente quando faz isso tem muita crítica. Você mesmo é um que defende sempre mais... tem que brigar por tudo. Às vezes nem sempre dá para brigar por tudo. Nem sempre dá para brigar por tudo. O próprio Mano Menezes meteu o time reserva no Brasileiro alguns jogos para brigar pela Copa do Brasil. E conquistou. O Corinthians abriu mão da Sul-Americana para ganhar rapidamente o Campeonato Brasileiro. E ganhou. E a diretoria do Grêmio confiou no que o Renato Gaúcho indicou. Cortez, Léo Moura, Jael, entre outros. Se fosse aqui em Belo Horizonte, Fernandinho, se fosse aqui em Belo Horizonte, mas teria sido massacrado. O Egídio voltou para o Cruzeiro. O que eu ouvi de gente lamentando, falando que o Egídio não joga mais nada, que é uma porcaria de contratação, etc. Ontem falou assim, Thiago Heleno no Atlético.
Não é o melhor zagueiro do mundo, não. Mas também foi massacrada a diretoria do Atlético. Por causa... E o Atlético não falou nada. Foi só burburinho de Thiago Heleno. E massacrado antes de contratar, antes de vir. Então, o futebol, às vezes, dá alguns exemplos que a gente precisa pegar, aprender, guardar, para não sair falando, se precipitando. Principalmente nós comentaristas, porque a gente tem que dar a cara a tapa no microfone. Então, acho que o exemplo do Grêmio é esse. Ganhou de forma merecida, era o favorito e confirmou o favoritismo. A campanha irretocável do Grêmio na Libertadores. E o La Fortaleza, que é o estádio do Lanús, olha, eu estive lá. A reforma que eles fizeram foi sensacional, viu? Porque eu estive lá no antigo, onde o pau quebrou, o Atlético apanhou no braço. Nós fizemos uma transmissão, eu e o Russo, de TV, as imagens que correram o Brasil aí eram imagens nossas, no teto de um banheiro, no teto de um banheiro. Agora ficou um estádio bom, muito bom. Eduardo Silva. Dar os parabéns ao Grêmio, né? Porque não poderia ser diferente. Trabalhou para isso, lutou por isso. O Renato tinha duas frentes, Copa do Brasil e Libertadores, mas ele deu muita ênfase a Libertadores. Foi feliz, acreditou no trabalho dele, na confiança. Duas, não, tinha três. Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele abriu mão de tudo. Exatamente. O Campeonato Brasileiro teve jogos que ele chegou a colocar a reserva, assim, sabe? Olha, ele foi às vezes, campeão. E às vezes, precisando de pouca coisa para chegar a encostar, ele abriu mão disso. Focou Copa do Brasil, focou demais, muito, a Libertadores, que era o sonho deles. Aliás, por falar, não é só sonho do Grêmio, não. É sonho do Cruzeiro, Atlético, Flamengo, qualquer um quer chegar na Libertadores. Qualquer um. Agora, para ganhar, para chegar, é isso aí que a gente vê. É muito sacrifício e não é fácil. Não é moleza. E o Grêmio, muito esperto, muito inteligente. O Xará estava falando aí de um jogador que eu vi ontem, fiquei vendo até de noitão as reportagens, enchendo a bola do Luan, que jogou muita bola. Mas para mim quem jogou foi esse Arthur. Esse menino que veio do Júnior, é impressionante. Machucou. Mas é que, como ele não perdeu uma dividida, ele não errou nenhum passo. É impressionante aquele danado. E como corre e como combate. Sensacional esse time aí que o Renato conseguiu montar. Tá de parabéns. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, às telespectadoras, todos os componentes do programa. Quero mandar um abraço muito especial também para o Domênico, né? O Domênico, que é um grande profissional da sua área de trabalho e que é um grande amigo dos que nós temos na Crônica Esportiva. O Domênico é uma pessoa que nós gostamos muito e temos maior carinho e admiração por ele. E também mandar um grande abraço para o Marconi. O Marconi é um funcionário do Detran, ali na Bernardo Guimarães, e que não perde um dia sequer do programa. E analisou comigo lá, por alguns momentos, os acontecimentos aqui no programa, me deu um apoio muito grande, e falou que o programa é muito bom, gosta muito, é atleticano, e além de tudo, principalmente, que é um funcionário muito eficaz, muito atencioso. Então eu quero mandar esse grande abraço para o Marconi, dizer para continuar conosco e obrigado pelo apoio, obrigado por toda a atenção que teve para comigo. Agora, com relação ao jogo do Grêmio com o Lanús, eu acredito que a maioria dos comentaristas e dos próximos torcedores achavam que seria uma guerra lá ontem em Lanús. Porque, conforme o Afonso já disse, ele esteve presente lá com o Atlético e quebraram o leão todo, né? Que era o técnico. Quebraram o time inteiro. Quebraram o time inteiro. Pois é. Mas o estádio era outro. Quer dizer, outro assim, foi reformado. Nós todos esperávamos que fosse uma guerra. No entanto, o que nós vimos foi um jogo que parecia amistoso, porque muita cordialidade, não houve sequer, em momento algum, hostilidade dos jogadores, nem da torcida contra o Grêmio. O Grêmio pôde jogar o seu futebol e o Lanús, não sei por que motivo, mas logo de cara, no primeiro tempo, o Grêmio já deu as demonstrações de que seria o vencedor. Marcou 2 belíssimos gols no primeiro tempo, 2-0, já tinha um resultado favorável de 1-0 aqui no Brasil, então ficou muito fácil para o Grêmio. Foi um belíssimo gol do Fernandinho que estava meio esquecido, me parece que entrou no time com a saída do Pedro Rocha, e é um jogador que está sendo útil ao Renato Gaúcho. Marcou um belíssimo gol, chutando de longa distância e fugindo um pouco daquele toque de bola que o Grêmio tem também, que é muito especial. E depois aquela jogada do Luan,
que eu acho que foi uma jogada maravilhosa. Ele passou pela defesa do Lanús inteira e depois deu uma cavadinha em cima do goleiro. Quer dizer, jogador consciente, jogador que demonstra muitas qualidades, e esse Arthur também foi um grande jogador no jogo de ontem. A verdade é que o Grêmio construiu sua conquista no primeiro tempo. No segundo tempo, o Lanús voltou um pouco melhor, conseguiu marcar o seu gol de honra, mas não ficou só nisso, porque o tempo era exíguo, não dava. Não dava tempo de fazer 2-2 e depois fazer 3-2. Porque 2-2 não dava para o Grêmio, para o Lanús. O Lanús precisava de uma vitória para levar para a prorrogação. Então, o que a gente conta nessa história desse jogo com o Grêmio, com o Lanús, foi uma conquista brilhante do Renato Gaúcho. Eu acho que ele é um técnico que sabe passar para os seus jogadores aquela motivação, aquela necessidade de vencer, aquele espírito de luta. Ele é um jogador que contagia realmente os seus comandados. Então, essa vitória do Grêmio foi uma vitória absolutamente justa e merecedora, porque o Grêmio fez por onde merecer essa conquista durante todo o transcorrer da Libertadores. Agora, com relação aos outros assuntos do esporte, né? Não, depois. Agora falaremos depois. Só interrompendo o Zé aqui, nenhum de nós quatro aqui falamos do juiz, né? Que arbitragem boa aquela dele, hein? Foi boa a arbitragem. Boa arbitragem, viu? Cara, bem coerente. Inclusive Gostei daquele árbitro, viu? Tranquilo, novo. Conduziu bem o jogo. Conduziu amarelou tranquilo. no início do jogo, quando tinha que amarelar, segurou. Exatamente. Tudo que ele amarelou foi correto. Foi bem, mano. Na minha muito bem. Ele teve o jogo facilitado também pelos foi correto. A jogadores. expulsão também foi correta. Os jogadores ajudaram também, né? Eu não achei o jogo fácil, não. Não? O início do jogo, o Lanús bateu bem. A O Grêmio entrada tava chegando forte, junto. o Grêmio chegando. Não achei É. fácil o jogo, não. Achei que o juiz teve mérito. Muito bem. Então, eu vou puxar aqui com o Eduardo Panzi o Atlético. O Atlético vai enfrentar o Grêmio. A gente fala do Cruzeiro depois, porque o Cruzeiro está mais tranquilo. A vida do Cruzeiro está uma vida tranquila, resolvida. Já tá de Mas férias. o Atlético vai resolver a vida dele no último jogo, na última rodada, contra o tricampeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, que vai disputar o Campeonato Mundial Interclubes. Entre aspas, porque vem aqui o representante do Grêmio. O jogo do Cruzeiro é interessante que, em termos de tabela, o jogo do Cruzeiro é mais importante para o Atlético do que para o próprio Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, se vencer, ele não vai mudar de posição na tabela. E em caso de vitória do Cruzeiro, aí sim o Atlético pode mudar de posição na tabela. Então é um jogo que interessa muito. E o Botafogo está caindo, né? E diretamente ao Atlético. O torcedor atleticano tá aí torcendo por outras equipes. O atleticano, no final de semana, além da camisa do Atlético, ele vai vestir a do Coritiba, ele vai vestir a do Cruzeiro. A do Cruzeiro ele não vai vestir. Cruzeiro, não. Ele vai torcer, pro Ele vai guardar, ganhar. do Botafogo, ele vai vestir a camisa do Vitória, torcer lá em contra o Salvador, ele vai vestir a camisa da Ponte Preta, apesar de que esse aí eu acho que o atleticano não vai nem perder tempo assistindo, porque é uma Ponte Preta já rebaixada, contra um Vasco da Gama extremamente motivado, e um Vasco da Gama que pode conseguir a vaga na fase de grupos. Para cumprir a palavra do Eurico. Dependendo, né? Não, se o Vasco vencer e o Flamengo tropeçar, o Vasco termina em sexto, e o sexto lugar vai para a fase de grupos da Libertadores, porque o Cruzeiro, que é o quinto, já está naquela Copa do Brasil, e o Grêmio, que é o segundo, já está classificado. Então abre aí mais uma vaga para a fase de grupos, e essa vaga pode ser do Vasco. Então vai motivadíssimo para São Januário. E o Atlético tem que ter toda a motivação no Independência, diante de um Grêmio que a gente não sabe qual vai vir. Pode ser um Grêmio muito parecido com aquele que veio a Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro na Primeira Liga. Que teve o Cruzeiro com o time reserva, o Grêmio com o time quase de sub-20. O Renato veio naquele Sub-20, não lembro se o Renato veio. Porque o Renato já não vem, já está no Rio de Janeiro festejando. Mas eu acho que o Renato não veio, não. O Renato não veio também naquela oportunidade, não. E é um time muito fraco. O Cruzeiro não ganhou de goleada, mas o Cruzeiro estava com o time reserva também, e também estava daquele jeito, era a Primeira Liga, né? Então, o Atlético tem que fazer o dever de casa, vira meio que uma obrigação do Atlético vencer. Em termos de tabela é obrigação, mas em termos de superioridade técnica, orçamentária, etc. e tal, de experiência de jogador, vira meio que uma obrigação do Atlético vencer o Grêmio, ainda que seja de 1-0, jogando mal, enfim. O Atlético precisa jogar pelo resultado de 3 pontos, para depois aí, a hora que acabar o jogo, ir lá pro telefone, pro tablet, olhar o resultado dos outros. É jogo pro alto-falante do Independência não funcionar.
para só o torcedor ficar sabendo ali que tiver com o radinho ligado ou então com o seu smartphone e os jogadores dentro de campo terem toda a tranquilidade. O Oswaldo tem um problema na direita, não vai ter o Marcos Rocha, não vai ter o Carlos César, não vai ter o Alex Silva, são os 3 laterais direitos do Atlético, ele vai ter que improvisar. Hoje o Iago não treinou de novo por causa de uma virose, de novo o Bremer na direita, o Adilson no meio e o Iago que vinha sendo um dos bons nomes do Atlético no setor de meio campo. Ele está machucado? Então, uma virose pesada. Ele vira dúvida para o jogo de domingo. E eu acho que o Atlético, sem o lateral direito ali, fica cego, fica manco de um lado. Foi assim em Salvador contra o Bahia. O Bremer jogou de forma defensiva bem, apesar do pênalti estúpido que ele fez. Mas foi um lateral correto defensivamente, mas não passou do meio de campo. Na hora que o Carpegiani percebeu isso, com 8 minutos do primeiro tempo, já estava até perdendo por 1-0 para o Atlético, ele passou a jogar no Fábio Santos, atacar pelo lado do Fábio Santos e anulou o Atlético até o final do jogo foi praticamente nulo na partida. Conseguiu o empate com a entrada do Luan, no lançamento do Robinho, mas não jogou pelo lado direito. E eu temo por esse lado direito do Atlético. Vai lá, mas você vai temer com o Grêmio. Não dá para você colocar 3 zagueiros? Deixa eu concluir. Mas aí muda demais. Deixa eu concluir aqui. 3 zagueiros e abrir mão do lateral direito. O Luan não aguenta. Não dá por causa que o Luan não aguenta jogar uma partida. Porque eu colocaria Luan e Otero do lado direito ali. Não dá porque... E 3 zagueiros. Não dá porque você vai mudar todo o esquema que foi jogado o ano inteiro. Mas é porque o Grêmio vem com a reserva do reserva. Mas gente, futebol, você tá velho aí no futebol. Velho não, experiente. No futebol. Você sabe que aquela você frase, que tá ficando. porco magro que suja água, os reservas do Santos vieram aqui e ganharam do Atlético. Os piores times do campeonato nas ocasiões, Vitória, Atlético, vieram aqui e ganharam do Atlético. Mas eu confesso para você que se eu tenho o Luan inteiro, eu arriscaria. Mas o Luan não está inteiro. Não está. O Luan não aguenta 20 minutos no início do jogo. Ele tem que entrar no segundo tempo. E eu acho muito arriscado você mudar um esquema para um jogo. Treinar 2 dias esse esquema. A chance de dar errado é gigante. Ainda que seja um time bem inferior. Então, o Oswaldo vai ter que fazer o simples. É colocar o Bremer ali. Se o Iago se recuperar, pode tentar com o Iago. Eu, particularmente, faria diferente. Eu pegaria o Mansur, reserva da esquerda do Fábio Santos, e colocaria para jogar na direita. O Mansur é melhor que o Leonan? Hoje? É. O Mansur, inclusive, eu assisti Atlético e Inter, do aspirante, na última terça-feira. Foi o melhor jogador em campo. Jogou bem mesmo. Ele é melhor do que o lateral direito do aspirante? Não sei. Mas é um jogador mais experiente, mais rodado. Eu iria com ele, mas o que o Oswaldo fizer... Não tem outro, vai ter que ser aquilo mesmo. Zé Alberto. Bem, o Atlético está numa situação muito difícil, porque só mesmo um milagre faça com que o Atlético possa chegar à Libertadores de 2018. Aliás, me desculpa, só um minutinho, porque você me lembrou uma coisa. Eu falei que o Pedro Ernesto chamava o Jeromel de Jeromito, Gerodeus, Luanel, Messi. E ele chama o Marcelo Goy de Milagrói. Milagrói. Vamos lá, Zé Alberto, continue o seu... Então, o que a gente espera é que os times que vão jogar entre si e que podem favorecer ou prejudicar o Atlético, favorecer vencendo, naturalmente, do jeito que o Atlético quer, de acordo com a tabela, para poder ver se fica entre o G8 e o G9, né? Porque eu acredito muito no Flamengo. Lá com esse jogo em Barranquilla, eu acho que o Flamengo tem tudo para ir à final da Copa Libertadores e conquistar essa Copa. Então vai abrir mais um pouquinho o leque para o Atlético. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que o Grêmio trazer o time reserva dos reservas aqui é uma coisa mais natural e sem problema nenhum. Porque o Grêmio já está classificado, muito bem classificado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio já está campeão da Libertadores, então o Grêmio vem aqui apenas cumprir uma tabela e sem preocupação, porque o Grêmio já está com todas as suas conquistas asseguradas e não tem obrigação de chegar aqui depois de uma conquista dessa e sem nenhuma necessidade de dar o suor e o sangue. Tem que jogar, cumprir a tabela. Agora, ao passo que o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem uma responsabilidade sim, porque o Cruzeiro o campeonato não acabou ainda e o Cruzeiro, o resultado dele com o Botafogo, é muito importante para o Atlético. Se o Cruzeiro chegar lá, eu acredito que não vai fazer isso. Zé, mas só o resultado do Grêmio com o Atlético é muito importante para o Vasco, é muito importante para o Botafogo, é muito importante para a Chapecoense,
é muito importante para 4, 5 times. Você tem que preocupar com os outros, não. Para 4, 5 times, Mas o resultado de Grêmio e Atlético. Mas acontece que... Você está dando um motivo que o resultado do Cruzeiro é importante. Não, mas acontece que o Grêmio vem de um jogo difícil, uma conquista, ele está se preparando para disputar um Mundial. Cruzeiro e os times todos aí, não tem que fazer mais nada, vão cumprir tabela. Isso. Agora, assim como o Cruzeiro fez contra o Vasco aqui no Mineirão, quer dizer, todo mundo percebeu claramente que o Cruzeiro queria empatar o jogo e vencer o jogo. Tanto é que o goleiro do Vasco foi o melhor em campo. Então, eu espero que o Cruzeiro também faça a mesma coisa contra o Botafogo. Joga um futebol de responsabilidade e não dizer que chegar lá que o jogador já está em férias, porque não estão em férias. Mas ninguém falou isso. Agora, não é a mesma coisa não, porque o Cruzeiro não tem nada pela frente. O Grêmio tem uma conquista no campeonato mundial que ele pode alcançar. Então, Zé Alberto, é que você falou da importância do resultado. O resultado do... Peraí, você perguntou, eu estou te respondendo. A importância do resultado do Cruzeiro com o Botafogo para o Atlético é a mesma, igualzinho, sem tirar nem pôr, do resultado do Grêmio e Atlético para Vasco, Botafogo, Chapecoense, mas o que não dá pra Bahia. Afonso, mas o que não dá para você entender, e que eu quero dizer é que nenhum desses clubes, todos que você citou, tem qualquer motivo para chegar e jogar como se estivesse em férias. Porque o Grêmio tem seus motivos seríssimos para chegar aqui com reserva do reserva. Mas ninguém vai jogar agora como os outros férias, não. Os outros têm que cumprir com responsabilidade os seus jogos seguintes, os seus últimos jogos. O Cruzeiro, por exemplo, ele não tem nada pela frente. Então ele tem que chegar lá, o quê? Cumprir a obrigação dele, como ele fez contra o Vasco, jogar um futebol para vencer. Agora o Grêmio não, o Grêmio vem aqui com responsabilidade daqui a 15 dias disputar um título mundial. Então não é a mesma coisa, não. Eu entendi, mas você fala uma coisa, você fala, cai na mesma coisa. Vou explicar. O Cruzeiro vai lá para jogar com seriedade. Porque o Cruzeiro é um baita time profissional, mas o Cruzeiro, tanto quanto o Grêmio, sem diferença nenhuma, o Cruzeiro e o Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Santos. Santos, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians já estão em férias. Eu sei, Afonso, mas o que eu queria já estão em férias. Parece que não está dando para você entender, mas a telespectador está entendendo. Então continua. Eu digo, Afonso, é que esses jogos todos que nós temos pela frente, na última rodada, os times todos, com exceção do Grêmio, têm obrigação de cumprir a tabela e com responsabilidade e sem amolecer nada para ninguém. Agora, o Grêmio, ele não pode trazer o time titular aqui, porque ele tem um compromisso seríssimo pela frente. Então, não é a mesma coisa o jogo do Grêmio com o Atlético, como o jogo do Botafogo com o Cruzeiro. Não é o mesmo resultado, é importante tanto para o Vasco, para a Ponte Preta, Chapecoense, mas a responsabilidade do Grêmio não é nenhuma nesse jogo com o Atlético. E a responsabilidade dos outros times que vão jogar entre si, em virtude das pretensões de Chapecoense, de Atlético, de Vasco, é diferente, porque o Cruzeiro está em pleno campeonato, não tem nada pela frente, tem que cumprir a sua tabela jogando com honestidade, com responsabilidade. O Grêmio ainda está dispensado de fazer isso aqui, porque o Grêmio tem um compromisso muito mais sério daqui a 15 dias. Isso é assunto encerrado. Então, eu acho que o Atlético pode ter a obrigação de vencer o Grêmio, fazer o seu papel, porque senão não interessa. Se o Atlético não fizer o papel dele, os outros não adianta nada. Eu acredito que o Atlético vai passar pelo Grêmio, porque Atlético e Grêmio, num jogo normal, durante o transcorrer de qualquer competição, é um jogo muito equilibrado. Agora, neste aí, o Atlético tem a obrigação de vencer, porque o Grêmio vem totalmente desfalcado, naturalmente. Então, a obrigação do Atlético é vencer, cumprir a sua obrigação e esperar os outros resultados. Agora, eu acredito muito dificilmente o Atlético vai conquistar alguma coisa. Eu acho que isso vai cair na mão da Chapecoense. Muito bem. O Cruzeiro tem que jogar por ele. Ele não tem que estar nem aí para os outros. Tá. O time tal está preocupado. E daí? Fizesse a parte antes. Eu estou dizendo. O Cruzeiro joga por R$1.350.000. R$1.350.000. Porque se o Cruzeiro perder do Botafogo e o Flamengo ganhar do Vitória, o Flamengo passa o Cruzeiro e o Cruzeiro terá R$1.350.000 a menos no cofre. Ele joga por um empate para faturar R$1.350.000 a mais da premiação. Ponto. Para mais nada. E outra coisa. E não tem que preocupar com os outros. Se você perguntar às diretorias de Vasco, Chapecoense, Bahia, Botafogo, quem mais está na briga além do Atlético?
além desses que eu falei. À frente do Atlético, Chapecoense, Vasco, Botafogo e Flamengo. Se você perguntar às diretorias de Chapecoense, Flamengo, Vasco e Botafogo, se o Grêmio está certo, eles vão arrebentar com o Grêmio. Não, o Grêmio tinha que levar titular. Nós dependemos dele. Não, só se eles forem ignorantes, porque o Grêmio tem uma responsabilidade muito maior. Você não entendeu nada. Só se eles forem ignorantes. Eduardo, eu acho o seguinte, Afonso, é um jogo complicado para o Atlético, mas com muita chance de vitória, né? Por tudo aquilo que é o Atlético, por tudo aquilo que poderá vir o Grêmio aqui. Então eu acredito que o Atlético vença esse jogo, sim. Agora não é só vencer, tem que vencer. E também precisa de 2 tropeços, né? De 2 desses 4 aí, dos 4 aí, 2 precisam tropeçar. 2 precisam de cair. É o Cruzeiro empatar com o Botafogo e um Flamengo perdendo Vitória. O Flamengo perdendo Vitória. Esse sim que é um jogo difícil para o Flamengo, porque o Vitória precisa da saída da gola. Se o Vitória não ganhar, ele é rebaixado. Ele é rebaixado. Então, olha, tem muita chance sim para o Atlético pegar esse. O Sport joga com quem? O Sport joga em casa. Com o Corinthians todo de férias. Com o Corinthians todo de férias. O Sport também está na tábua da beirada. Tá. O Avaí também está. O Vitória pode se safar com um empate. Desde que a turma lá de trás... Não vença, desde que o Sport não vença, desde que o Curitiba não vença. O Avaí? Estão brigando para não cair. 15º Vitória com 43, Curitiba com 43, Sport 42 e Avaí 42. O Avaí joga em Santos. Santos contra o Santos, na Vila Belmiro, contra o Santos. Santos de férias. Mas o Santos naquela mesma briga do Cruzeiro, para ter uma graninha a mais. O Sport joga contra o Corinthians, como disse o Xará ali, o Vitória contra o Flamengo e o Coritiba contra a Chape, lá em Chapecó. A Chape brigando por uma Libertadores. E o Coritiba, se não ganhar da Chape, pode cair. Os jogos mais difíceis, se a gente for analisar pelo que o Xará falou ali, é o Vitória com o Flamengo vai ter uma pedreira, e o Curitiba com o Chapecoense. Isso é que vai... Dos 4 à frente do Atlético, Atlético e Vasco tem a vida mais fácil. Vasco com a Ponte, Atlético com o Grêmio. A vida da Chape não é fácil, mas está jogando em casa. A vida do Botafogo não é fácil, mas está jogando em casa, porque o Cruzeiro é um dos melhores times do campeonato. E a vida do Flamengo, para mim, é a mais difícil de todas. A mais difícil que vai pegar um time hiper animadíssimo. E o Vitória está treinando a semana inteira. O Flamengo vai jogar a vida hoje na Sul-Americana. Um time que a gente tem que destacar no Campeonato Brasileiro... É o São Paulo. Não, a Chapecoense. Chapecoense. Por tudo que passou, fez um ano ontem, foi ontem, né? Ontem. Completou um ano ontem da tragédia. E a Chapecoense, eu me lembro muito bem que no calor da emoção, no meio dos acontecimentos, foi oferecido por parte da CBF, foi falado e quase que oferecido a Chapecoense, ao seu presidente, que assumia, porque o presidente também faleceu, de que a Chapecoense teria a imunidade, a isenção para não cair. Disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que por 3 anos. Sem cair. Sem cair. Disputar o Campeonato Brasileiro sem cair. O presidente falou, não, isso nós não queremos. Nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro com igualdade de condições com todos. A Chapecoense fez, né, Afonso? A Chapecoense fez com 1 ano de vida, porque esse time da Chapecoense tem 1 ano. Nem 1 ano. Tem 1 ano. Fez então, 1 ano ontem. Com 1 ano de vida, porque os outros todos faleceram naquela tragédia. Então, um time da Chapecoense formado com 1 ano apenas, fez muito mais do que todos esses times aí que estão pendurados aí, como principalmente o Atlético. E ela está lutando por uma vaga na Libertadores igual o Atlético, igual o Botafogo, igual o Flamengo, igual o Bahia. Está lutando. A gente não pode esquecer que a Chapecoense foi eliminada da Copa do Brasil, jogando melhor que o Cruzeiro. A Chapecoense foi eliminada da Libertadores por um erro diretivo. Era para a Chapecoense ter classificado e o Lanús ter ficado de fora. Esse Lanús ia ficar de fora. A Chapecoense disputou um Campeonato Brasileiro, como lembrou o José ali. Está melhor que time que investiu demais e que está se preparando há muito tempo. E a Chapecoense não tem 1 ano, não. Ela tem 10 meses. Porque ela foi montada em janeiro. Janeiro, fevereiro, é isso aí. Começou a trabalhar no final de janeiro. Então ela tem 10 meses ali, trocou de treinador. E é roteiro de filme, viu? É roteiro de filme esse da Chapecoense. Pois é. Então, parabéns à Chapecoense. O meu nome do dia hoje é, mais uma vez, a Chapecoense, que chega ao final do Brasileiro, sensacional. Eduardo, Lixo? O Lixo vai para a política interna do Cruzeiro. E o nome do dia é o Grêmio. Zé Alberto Lixo? O Lixo vai para aquele jogador que fez aquela palhaçada com o seu adversário, e denunciado pelo Bandeira, o Ricardo Marques expulsou. O nome do dia, sem dúvida, o Grêmio. Eduardo Lixo? O Lixo eu estou com o Xará. Tá correndo risco de ser cancelado, né, a eleição do Conselho.
E o nome do dia é para Chapecoense que se foi e para Chapecoense Grêmio, que né? está aí hoje. E o Grêmio, campeão da Libertadores. E o Grêmio. Parabéns ao Grêmio, parabéns a você que é gaúcho, torcedor do futebol gaúcho. O Colorado não vai torcer para o Grêmio, mas parabéns ao Grêmio, tricampeão da Libertadores. E o Grêmio de domingo, que tenha todo o azar do mundo, diante do Atlético que inaugura hoje um complexo. Mais 3 campos, está inaugurando agora, mais 3 campos lá na Cidade do Galo. Grande abraço a todos, excelente fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.